Salve, salve galerinha, visita Xerath Games, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. E esse vai ser o primeiro vídeo aqui do canal e eu espero que vocês curtam bastante, porque eu vou trazer muito conteúdo de todos esses anos em que eu joguei videogame, que o videogame fez parte da minha vida, assim como de muitos que estarão por aqui e muitos que ainda virão. Então eu vou fazer uma lista hoje, começar do início, onde tudo começou. Eu vou fazer uma lista muito legal, mas primeiro eu gostaria de pedir, primeiramente, que você se inscreva no canal. Como é um canal novo, a gente precisa de inscritos para começar a futuramente monetizar o canal aqui. Então se inscreva no canal se você gostar do conteúdo, curte também o vídeo que é muito importante, tá? Para que o YouTube entenda que o conteúdo é interessante e entregue para mais pessoas. E se você puder também, compartilhe com seus amigos gamers e pessoas que são apaixonadas por videogame assim como eu e como você, e compartilhe esse conteúdo para que ela também me conheça e a gente também bata um papo aqui nos comentários, você comente, porque este vídeo eu quero muita opinião de vocês e é muito legal. Galera, eu comecei a jogar, tá? Vamos já pro conteúdo do vídeo. Eu comecei a jogar. Meu primeiro contato com videogame foi no fliperama, aqueles fliperama, no meu caso aqui, que eu sou do interior do Paraná, aqueles fliperama de boteco que ficavam nos bares, né? Então seu pai tava lá jogando uma sinuca, tomando uma cervejinha com os amigos, com seus tios, né? Então você chegava lá no bar, era uma época que molecada ia muito no bar, né? Pra ver os pais jogar uma sinuquinha e tal. Ou pra pedir pra comprar uns doces na época. Isso que eu vou falar pra vocês faz tanto tempo, o que eu tenho lembrança, provavelmente eu fui antes, mas que eu tenho lembrança, se eu não me engano foi em 94, ali na época, mais ou menos em 1994, eu tinha 7 anos de idade. Eu já frequentava barzinho pra comprar doce, né? Antigamente com 5 reais você fazia festa, aqueles docinhos de boteco que todo mundo lembra, né? Tem um que eu não posso falar o nome, mas é aquela teta que vocês sabem que eu tô falando, né? Que eu não vou citar o nome aqui porque já não está mais em uso esse tipo de termologia. Tinha paçoquinha, tinha suspiro, pirulito, aqueles pirulito compridinho de iogurte. Tinha muito doce legal daquela época, as Maria Mole, um monte de coisa que a gente se esbaldava de tanto comer, né, naquela época que era maravilhosa dos anos 90. E tinha um barzinho aqui, perto de um posto de saúde onde a gente tem aqui em Paranavaí hoje, o pessoal vai saber, ali em frente, que tinha um botequinho ali que o pessoal jogava uma sinuca e tinha umas duas máquinas, tinha 3 máquinas de fliperama. Uma delas foi a primeira que eu me lembre de ter jogado e foi o jogo Sunset Riders. Se você não conhece, tá na tela aí pra você. A primeira impressão que eu tive do jogo foi a melhor possível. Eu me diverti muito com a jogabilidade. A versão de arcade, que foi essa primeira versão que eu joguei, era uma versão mais completa. Depois eu fui jogá-lo e muito provavelmente a maioria das pessoas conhecem a versão desse jogo do Super Nintendo. Eu cheguei a ter essa versão do Super Nintendo em fita. Mas infelizmente acabei passando pra frente e já não consegui encontrar mais. E deve estar extremamente caríssimo, porque foi um jogo que fez muito sucesso. Essa versão de arcade que eu joguei era a versão mais completa. Tinha mais inimigos, era uma versão com visual muito... Se você tiver a oportunidade de hoje em dia jogar arcade, você só vai conseguir emulando no computador. Baixa as versões de jogos de arcade, você vai perceber que elas eram muito mais trabalhadas e muito melhores, porque a máquina de arcade era uma máquina que tinha mais capacidade do que um console de mesa, que a gente chama hoje em dia, né? Que naquela época eram os consoles de casa, né? O Super Nintendo, por exemplo, e o Mega Drive. Acredito que tem uma versão de Sunset Riders para o Mega Drive também. Então, o primeiro jogo que eu joguei foi Sunset Riders e eu lembro de ter... Cara, se eu não me engano, acho que era uns 20 ou 25 centavos a ficha naquela época. Eu lembro de ter pegado todo o dinheiro do doce, que era pra eu comprar doce que meu pai me deu, e ter torrado tudo em ficha naquele jogo. E foi um jogo que, cara, eu carreguei pra minha vida durante anos, inclusive alguns anos atrás, quando eu reuni, já velho, não tem nem 10 anos, isso tem menos tempo, reunimos alguns amigos na casa do Dudu, que é um amigo nosso aqui
que também gosta de retro games, também é velhão. E emulamos ele no Xbox clássico lá do Zardo, aqui da Zardo Games de Paranavaí, e a gente jogou ele lá na casa em versão arcade, e foi assim, a gente jogou, se eu não me engano, se não foi, acho que foi em 4 pessoas, porque dá pra jogar até 4 controles, né? 4 personagens. A gente jogou nossa, cara, foi uma das sensações mais fodas que eu tive. Se você já jogou esse jogo também, deixa no comentário aí. Se você jogou ele no arcade, deixa no comentário aí também, que eu gostaria de saber muito. E agora vamos pro segundo jogo. O segundo jogo também foi uma situação muito interessante. Na frente, antigamente, galera, há muitos anos atrás, isso quando eu tô falando em década de 90, eu não vou me lembrar o ano exatamente, mas eu acredito que eu estava no primeiro ou no segundo ano do fundamental, que a gente chamava aqui, né? Na época, que eram as 4 primeiras séries que você estudava depois do prézinho. Eu devia estar no segundo ano, se eu não me engano, tá? E naquela época podia ter bares na frente de escolas. E tinha, com certeza, um bar na frente da escola que eu estudava aqui, que inclusive é a 3 quadras aqui da minha casa, até hoje. Só que não tem mais esse bar, né? Porque já há muitos anos que não existe mais essa possibilidade de ter bares em frente de escolas. Tinha um bar e tinha uma máquina de fliperama. E o que tinha nessa máquina de fliperama que eu gastei todo o meu dinheiro dos lanches jogando? Tá aí na tela pra vocês. É isso aí, galerinha. Mortal Kombat 2. Cara, foi meu primeiro contato com Mortal Kombat, e eu lembro até hoje o quanto eu achava brutal, o quanto eu achava sensacional os golpes, os fatalities. O primeiro golpe assim, a primeira surpresa que eu tive foi quando dava o gancho e aparecia o produtor do jogo, fazendo aquele barulhinho no canto, que era sensacional. E o que acontece, cara? Eu era muito moleque, então eu tinha que colocar um banquinho pra subir pra jogar. Era uma experiência maravilhosa. E eu gastei muita grana naquele barzinho jogando MK2 com os meus amigos. E pra descobrir os fatalities, como que funcionava naquela época, a gente não tinha Google, não tinha internet, a gente não sabia nem que existiria internet. E é engraçado eu lembrar disso, e lembrar que eu vivi numa época que a gente não sabia que existiria um negócio chamado internet. Era muito louco isso. Nem telefone na minha casa tinha, porque telefone era só pra quem tinha muita grana pra ter. E era um bagulho... Não, era um negócio assim, a gente descobria coisas novas. A cada dia explorando a nossa cidade, conhecendo lugares, entrando. É uma coisa, é uma realidade que não se vive mais hoje em dia. E pra gente descobrir os fatalities, a gente tinha que ir nas bancas de jornal, comprar revistas de games que vinham os fatalities nessas revistas, e era muito difícil de conseguir. E quando a gente conseguia, a gente compartilhava entre os amigos. E a sensação de fazer o primeiro fatality, que se eu não me engano foi o do dragão do Liu Kang. Que é o que eu tenho de lembrança que eu consegui fazer, mas eu jogava muito com o Kung Lao também, eu adorava do Kung Lao. Foi um choque de realidade pra mim nos games, que foi sensacional, assim, abriu muito a minha mente. E tem uma situação muito interessante neste arcade em si, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que um dia, acho que foi... Eu tava lá no momento que a pessoa ia tirar as moedas, porque chegava uma hora que enchia muito o compartimento de moedas lá, e a pessoa tinha que retirar para revender as moedas, né, para as crianças poderem jogar. Então, quando abriu a máquina, eu lembro de estar lá no dia e ver que dentro tinha um Super Nintendo adaptado ali com os jogos para você jogar. Então, não era essa versão do MK2 que eu joguei a primeira vez, não era uma versão de arcade. Era uma versão de Super Nintendo. E foi o primeiro contato que eu tive com o Super Nintendo. E é isso, galera. Se você jogou MK2 também no fliperama, gostaria que você deixasse seu comentário aí. E
qual foi a sua sensação e detalhe aí como é que foi. O que você lembra dessa época que você tem jogado nos fliperamas, se você jogou MK2 também. O terceiro jogo é um jogo que muita gente jogou, que é o famoso Street Fighter 2. Também joguei ele no arcade. Já fui num arcade que era mais pro centro, num bar também, que tinha aqui mais pro centro da cidade. Eu tinha que pegar minha bicicleta, descer pra esse bar e passar tardes e tardes lá sem a minha mãe ter noção de onde eu estava. E eu tava lá gastando as minhas fichinhas jogando Street Fighter. E cara, também foi o meu primeiro contato com a franquia, foi jogando no arcade. E foi brutal porque, cara, era um jogo pra mim na época, era um jogo muito difícil. Descobrir os golpes, e a gente descobria muito aleatoriamente, porque, velho, não sei se você jogou no arcade, se você não jogou um controle de arcade. Hoje em dia existe controle de arcade pra você jogar nos seus videogames atuais ou no seu computador. E ter aquela alavanca, cara, a gente mexia aquela alavanca numa maluquice e apertava os botões numa maluquice tão grande que saiu os golpes, saiu os especiais e a gente nem sabia. Você ia decorando muscularmente tudo que você ia fazendo pra você sempre, quando pegar seu amiguinho, fazer igual e arrebentar ele na porrada ali no jogo. Era muito legal. O personagem que eu joguei mais na época, que eu mais curti, foi o Ryu e o Sagat. Que eu mais jogava na época. Só que, cara, naquela época eu nunca consegui zerar porque eu chegava no Bison e era que a gente chamava de Bison, né? Não sei qual a região que você é aqui no Brasil, como que vocês chamavam, ou qual a versão do Street Fighter que você pegou pra você chamar como você chamava o vilão, né? Eu chamava de Bison, mas hoje em dia, tanto ouvir o pessoal falar Bison, eu falo Bison. E cara, era muito difícil pra mim zerar aquilo lá, assim como o Mortal Kombat que eu acabei de falar aí também. Era muito difícil e a primeira vez que eu zerei foi inesquecível. Cara, eu quase chorei de emoção, tanto o Street Fighter quanto o Mortal Kombat. Se você jogou Street Fighter no arcade também, deixa seu comentário aí, que eu gostaria de saber como foi a sua experiência. E o quarto jogo da lista, o nosso penúltimo aí, que eu lembrei que eu lembrei, né, que eu devo ter jogado mais coisas. Eu não sei se você já jogou Wide Guns. Wide Guns eu joguei mais no Super Nintendo, mas o primeiro contato que eu tive com ele também foi lá naquele fliperama do Sunset Riders, naquele bar do Sunset Riders, que tinha 3 fliperamas, tinha o Sunset Riders e um deles era o Wide Guns. E eu joguei aquele jogo, pela primeira vez eu não entendi o que eu tinha que fazer, porque ele é um jogo que você fica parado na tela ali, com a visão de trás do personagem. E tudo que se move, o seu personagem só se move de um lado pro outro, e tudo que você tem que atacar é de frente com o que tá se mexendo ali na tela. E até eu descobri tudo, cara, que dava pra fazer no jogo, soltar o lacinho pra travar o inimigo e tudo, todos os ups, né, os upgrades que você vai pegando ali conforme você vai passando e atirando e ganhando, né. Cara, foi uma experiência muito legal. Eu joguei muito esse jogo, eu tive essa fita durante muitos anos no Super Nintendo, mas no arcade foi o meu primeiro contato com esse jogo. Esse jogo é espetacular. Também é um jogo hoje em dia muito difícil de conseguir e muito caro também em versão original, tá? Então, o que nos resta aí é ter um Everdrive para jogar no Super Nintendo ou ter, sei lá, ganhar na Mega Sena para comprar esses jogos que a gente gostou muito na infância em versões originais. E eu, como amo o Super Nintendo e amo aquela época, eu gostaria de ter todos na caixinha e seria sensacional olhar para aquilo. Às vezes eu pego, por exemplo, que vocês estão vendo aí atrás na tela, tem o meu Super Nintendo ali, Super Mario original. Às vezes eu só olho para esse videogame e já me dá uma sensação muito gostosa, porque foi o meu primeiro videogame que eu comprei novinho. Na verdade eu ganhei do meu pai, né? Meu pai comprou novinho na Casas Bahia e veio com o Super Mario original. E foi a primeira vez que eu passei das 11 horas da noite acordado. E galera, se vocês conheciam o Wide Guns, se você jogou o Wide Guns no Flipper também,
deixa seus comentários aí que eu quero saber como é que foi a sua experiência. E para fechar essa lista, esse aqui foi uma situação especial. Eu fui para uma cidade vizinha aqui, com a escola, né? Na época que tinha excursões de escola, hoje em dia deve ter, mas não é em todos os lugares. Mas na minha época de infância existiam muitas excursões para você conhecer cidades vizinhas, bosques, tinha um pouco de... Cara, tipo um zoológico aqui do lado, tinha alguns animais, a gente ia com a escola para dar uma olhada. E numa dessas viagens a gente se deparou com o quê? Um bar que tinha flipper. Aí a gente pediu para a professora pra gente ir lá jogar um flipper. E nesse bar de uma cidade maior tinha uns 10 flipper. A gente entrou e tinha uma máquina gigante, muito barulhenta, que me chamou a atenção, que eu nunca tinha visto, que foi The King of Fighters. Se eu não me engano, foi The King of Fighters 98, tá, que eu joguei. Eu não vou lembrar se foi o 97 ou se foi o 98. Já tava um pouquinho mais velho, já sabia jogar melhor. E aí, cara, foi uma briga. Se eu não me engano, acho que eu ganhei umas 3 e perdi 2. Até que a professora falou que a gente tinha que ir embora e não deu pra jogar mais. Mas também, todo o dinheiro que eu tinha do lanche ficou naquela máquina do The King of Fighters. E cara, eu achei muito bonito o jogo. O jogo, ele me marcou muito. E eu fiquei meses e meses aqui na minha cidade atrás dessa fita, até que eu consegui trazer ela do Paraguai. Juntei uma grana, eu acho que eu paguei uns 30 reais na fita, que 30 reais naquela época era dinheiro pra cacete. E eu consegui essa fita do The King of Fighters e joguei essa fita demais, cara. The King of Fighters é um dos jogos mais pica que tem de luta. Inclusive eu comprei até um pack do The King of Fighters clássico na Steam. Hoje eu jogo ainda no meu computador, que é um jogo que eu amo de paixão, cara. Eu amo de paixão. Apesar de ser muito difícil, né, pra mim, que não sou um exímio jogador de jogos de luta, né, de fighting games, mas eu gostava demais. E eu, cara, me deliciei demais. Então foram esses 5 jogos, galera, que eu joguei no fliperama. Se você também teve essas experiências, gostaria muito de conhecê-las, então deixe seu comentário aí no vídeo, né? Que eu gostaria de trocar uma ideia com vocês e a gente relembrar toda essa época que marcou a mim e acredito que há muito mais pessoas que estão por aqui. Então deixe seu comentário lá que eu adoraria saber as suas histórias. Então vamos lá e pra cima. Vou gravar muito mais conteúdo aqui pro canal e fiquem ligados aí nos próximos vídeos. Se inscreva, que é muito importante, ative o sininho para receber as notificações e também, se você puder, dá o seu like aí no vídeo, que é muito importante, tá? E compartilhe com seus amigos também. É isso, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo.